segurança, algumas estratégias para enfrentar a decisão. Tudo bem? Tomar decisões. Eis aí uma coisa que nenhum ser humano pode evitar, pelo menos não por muito tempo. Todos os dias nós estamos diante de desafios, estamos diante de situações que requerem de nós uma postura, requerem de nós uma decisão. E todas as nossas decisões, elas são respostas dadas pelo nosso pensamento, pela nossa inteligência. É isso que faz o nosso juízo. Ele julga e decide o melhor a se fazer. Tanto é assim que a própria palavra inteligência, que vem do latim intelligere, significa escolher internamente o melhor caminho. Ou seja, consultar dentro de nós, no nosso mundo interior, nos nossos valores, nos nossos aprendizados e experiências, o melhor caminho, a melhor saída. Ou, em alguns casos, a saída menos ruim para aquilo que se apresenta diante de nós. E assim, desde escolher as palavras certas para tratar de um assunto, escolher um livro, até tomar uma decisão delicadíssima que pode implicar todo o nosso futuro, como é a escolha da profissão, por exemplo, tudo isso passa obrigatoriamente pelo nosso interior, pelo mundo do nosso juízo. Inclusive é por isso que se diz, por exemplo, que quando alguém perdeu o juízo, nós queremos dizer com isso que essa pessoa não é mais capaz de tomar decisões coerentes com aquilo que está ao seu redor, ou seja, a pessoa enlouqueceu. No campo do direito até existe uma medida judicial que impede a pessoa que perdeu o juízo de gerir os seus próprios bens e até de praticar atos na vida civil, que é a interdição. Então o juiz vai nomear, no caso, um curador, que será o responsável por decidir legalmente tudo aquilo que o interditado não tem condição de fazer. Muito bem. E aí? Falando do nosso juiz interno, também conhecido como ego, aquele que é responsável por eleger internamente o melhor caminho nas nossas decisões. E quando este nosso juiz, mesmo estando em perfeito estado, em pleno gozo das suas atividades intelectuais, ele julga, torna a julgar de novo, mas simplesmente não decide. Muitas vezes porque tem medo de não agradar, porque sofre medo de críticas, por não se achar bom o suficiente, ou somente porque tem uma grande dificuldade de lidar com aquilo que pode dar errado. Então, quando isso acontece, as coisas vão simplesmente acumulando na nossa trajetória de vida, vão travando à espera de um encaminhamento adequado que nunca vem. Quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos diante da insegurança, que é uma das grandes fontes de ansiedade e de baixa autoestima dos nossos dias. Pois bem, esta dificuldade de decidir, esta indecisão, ela está na maioria das vezes relacionada a dois aspectos. Um é o perfeccionismo, onde a pessoa não toma decisão por medo de errar, porque tem uma cobrança interna muito grande e não sabe lidar com aquilo que porventura não saiu exatamente de acordo com o planejado. Não precisa nem dar errado, mas basta não sair de acordo com o planejado, gera uma grande angústia. Ou dois, porque no seu modo de lidar com as coisas, a pessoa é movida por um sentimento de inferioridade, de baixa estima, ou seja, ela se sente inferior aos demais e não ocupando o seu espaço, ela morre de medo de decepcionar, de não ser boa o suficiente naquilo que faz. Muitas vezes tem um medo quase paralisante de sofrer crítica dos outros, quando na verdade ela mesma tem uma voz interna que é como se ela tivesse um carrasco dentro dela que julga e condena sem a menor misericórdia, dia e noite. Então, quando alguém externo lhe faz alguma crítica, geralmente esse alguém só está fazendo coro com uma voz que ela já conhece, com uma voz interna do carrasco, que com isso vai ficando cada vez mais poderoso e mais forte. No caso do perfeccionismo, quando ele já está prejudicando a tomada de decisões, a primeira coisa importante a ficar atento é que podemos ter aí uma compulsão, ou seja, pode não se tratar apenas de uma dedicação zelosa para lidar com as coisas, mas sim uma imposição interna irresistível que leva o sujeito a determinar coisas de uma determinada maneira automaticamente. O que leva a pessoa a ter uma grande dificuldade de lidar
com o que não sai de acordo com o planejado. E olha, a coisa nem precisa dar errado, né? Basta que não saia exatamente como planejado, já se tem ali uma fonte de angústia. Mesmo que o sujeito ouça toneladas de elogio, ele não fica satisfeito. Pensa que poderia ter feito melhor. Em alguns casos mais graves para os quais eu já advirto, aí é preciso procurar mesmo a ajuda de um profissional adequada, nós podemos estar lidando com algo sugestivo de um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que é quando o sujeito é extremamente perfeccionista, chegando ao ponto mesmo de querer controlar até as pessoas que estão ao seu redor, para que as coisas saiam exatamente conforme ele deseja. Não estou falando de TOC, né, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. A personalidade obsessivo-compulsiva é diferente do transtorno obsessivo-compulsivo. Tá? Mas nós não vamos entrar nesse assunto aqui. Então veja, que nós não estamos falando aqui de um capricho, de estética, de eficiência, de qualidade, de virtude ou de talento, que são coisas que fazem a pessoa funcionar plenamente. Trazem satisfação para o sujeito, imensos ganhos. Ao contrário disso, o perfeccionismo traz sofrimento, um grande despenho de energia com pouco ou nenhuma satisfação diante do resultado. Sempre uma autocrítica implacável que leva o sujeito, às vezes, até a desistir das pessoas e dos seus projetos. A outra questão, talvez um pouquinho mais complexa, vem do sentimento aí de inferioridade, de baixa autoestima, seria uma timidez mal curada, né? Uma falta de deliberação, uma protelação por medo de sofrer críticas, por medo de não agradar, por medo de ser rejeitado, enfim. A pessoa evita se expor porque tem dificuldade de lidar com as reações daqueles que estão ao seu redor, não se sente capaz de ocupar o seu espaço e acaba sempre cedendo esses espaços para os outros. Demora muito a tomar decisões porque precisa primeiro consultar inúmeras vezes aquela vozinha interna, né? Sem nunca se sentir segura. E mesmo depois de tomar uma decisão, também fica pensando se tomou a decisão certa, se não devia ter feito outra coisa, se culpa por decisões passadas. Isso quando não recebe uma crítica. Nesse caso, então, desmonta totalmente e a solução encontrada para não se expor às críticas, ao mal-estar de decidir, é se encolher, tomando uma postura de não enfrentamento daquilo que está ao seu redor. Com baixa autoestima é comum que ela vá delegando as suas decisões para terceiros e acabe até se anulando na dependência de alguém. Mas como lidar com essas situações? Olha, em qualquer um desses casos, o primeiro passo a dar é contestar essa voz interna, essa voz do carrasco, essa voz que critica implacavelmente ou que cobra o desempenho perfeito em tudo. É preciso contestar essas vozes internas e perguntar a si mesmo, por que eu faço assim? Por que eu não posso fazer de outro jeito? Por que eu não posso ficar satisfeito com este resultado? Por que não posso decidir sobre minha própria vida? Quando o maior beneficiado ou prejudicado dos meus atos sou eu mesmo? Por que eu tenho que ter um alto desempenho em tudo, até mesmo naquilo que estou fazendo pela primeira vez, até naquilo que estou aprendendo? No caso do perfeccionismo, é preciso se convencer de que o erro faz parte do aprendizado. Ele, quando é assimilado, traz a experiência que produz coisas cada vez mais excelentes. É preciso deixar de lado a ilusão do irretocável para realizar as coisas sob o princípio da excelência. E o que viria a ser o princípio da excelência? Excelente é o melhor que eu consigo, não é o perfeito. Excelente é aquilo que eu posso fazer hoje como o melhor, o mais caprichado, o mais dedicado possível. Preste atenção num pianista, por exemplo, executando uma obra complexa, né, que os seus dedos vão numa velocidade absurda, acertando todas as notas com perfeição. Aquilo lá é fruto de um longo aprendizado. Nós estamos vendo ali um trabalho excelente, retocável, mas por trás daquilo está, de maneira incorporada, todos os erros desde a primeira vez que o pianista se sentou ao piano. A prática, cada vez mais apurada, só pode vir do fazer. Quem tem medo de fazer está impedido de desenvolver-se. Quem não tem medo, quem tem medo de errar, não erra, mas também não acerta.
No caso das pessoas inseguras, que se sentem inferiores, é preciso que essas pessoas ocupem o seu espaço vital, ou seja, aquele espaço que lhe foi dado para que você ocupe como indivíduo, como pessoa, no meio em que você está. Mas como assim? Peraí, que espaço é esse? É simples. Veja bem, responda a seguinte pergunta: quem você é? Quais os papéis que você desempenha ou quais os papéis que esperam o seu desempenho? Você é pai, é mãe, é professor, é filho, é funcionário, membro de alguma coisa, voluntário, coordenador, estudante, cidadão, seja o que for. É preciso assumir este papel, ocupar o seu espaço, ocupar o seu protagonismo deste papel que é único e exclusivamente seu. Pare de se comparar com os outros, ao invés disso, veja como eles ocupam os seus espaços e tenha eles como modelo para ocupar o seu próprio espaço. Diz aí uma lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Assim como o seu corpo ocupa um espaço no mundo físico único, lugar este que você não pode abrir mão de ocupar sem deixar de existir, no nosso campo vital acontece o mesmo. Se não ocuparmos esse espaço, deixamos de existir como indivíduos, nos anulando como pessoas, nos restando apenas a viver encolhidos, oprimidos em nós mesmos, pelos nossos carrascos internos que estão dentro do nosso espaço. Entenda que no seu lugar ninguém pode fazer isto melhor que você. Ninguém pode ver o mundo do mesmo lugar em que você está. Ninguém pode ser feliz se não assumir o protagonismo de sua existência, se não assumir o seu espaço vital, seu espaço psicológico e nesse espaço florescer como um indivíduo, como um ser único. Em resumo, o primeiro passo para resolver o problema é reconhecer que há um problema. Reconhecer que o meu funcionamento está prejudicado por causa da minha protelação e da minha indecisão. Depois disso, é seguir em frente. É mais ou menos isso? Se você gostou desse conteúdo, peço que compartilhe com seus amigos, fazendo assim isso chegar a mais pessoas. Ok? Grande abraço.